Se inscreva no canal Um Pouco de Teologia. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema do julgamento à ressurreição. É a nossa lição de número 12, no dia 22 de junho de 2025. E tem por texto base o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Vamos à leitura, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30, como a gente já citou. Nós vamos já passar para nosso comentário da nossa lição, que tem como base do julgamento a ressurreição de Jesus. Claro que a gente não vai ocupar aqui todo o tempo no conteúdo do julgamento e da ressurreição, porque isso demandaria desembocar muita coisa e ocuparia um espaço muito maior do que a gente quer ocupar aqui hoje dentro do nosso comentário. Contudo, a gente precisa abordar alguns pontos importantes que a gente vai simplesmente elucidar ou apontar. Aí você, objetivamente, vai trabalhar com mais tempo sobre isso na sua escola dominical. Pois bem, introdução. Não temos dúvida que o fato mais emblemático da história da humanidade, a gente assim pode dizer, foi a morte e ressurreição de Jesus. Claro que a morte vem acompanhada, intercalada com a ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus é o fato mais emblemático que a gente pode citar. Mas como isso aconteceu, tá? Isso a gente presta atenção? Como isso aconteceu, é o que nos chama mais atenção. Então não é questão de uma pergunta aqui, mas é questão de uma afirmativa, que como isso aconteceu, é o que nos chama mais atenção, tanto para a igreja e tanto para o mundo. O mundo tenta, de todas as formas, invalidar a morte e a ressurreição de Jesus. Isso levantando vários tipos de pressupostos que vão negar esta veracidade. Mas a veracidade da morte de Jesus está no Evangelho, está crescendo mais de 2000 anos de uma forma tão graçante, tão importante e tão válida que tem alcançado milhares e milhões de corações. A morte e a ressurreição de Jesus é o selo da vitória de Cristo sobre a morte. Então a gente tem aqui, por exemplo, só para citar, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 55 a 56, que vai apontar que a grilhão da morte é o pecado, mas a vitória nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vence a morte através da sua. Vence o pecado através da morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 vai nos dar aludir-nos um pouco sobre isso, sobre essa questão. Nosso primeiro ponto é o seguinte: Jesus morreu a nossa morte. Deixa eu só, antes de esboçar e dar continuidade aqui, Jesus não morreu a própria morte dele, porque isso desembocaria nele ter dentro do seu corpo, por mais que a gente tenha dentro do escopo da nossa teologia, o que eu entendo ser um ato falho teologicamente, que Jesus, por ter esse corpo físico, e eu não vou discutir isso aqui, porque o meu livro sobre a doutrina da Trindade eu trabalho sobre isso, sobre a fisicalidade de Jesus e a pessoalidade de Jesus. Contudo, que entende que Jesus carregou sobre si o pecado. Então, se ele carregou sobre si o pecado, ele tinha que ser pecador. E Jesus não era pecador de forma nenhuma. Eu coloquei como base do texto aqui para nosso apoio, Hebreus capítulo de número 2, versículo 14 e 15, e você pode ler com calma na sua aula, ou então utilizar simplesmente o texto. Seguindo, Jesus não podia morrer a sua própria morte, pela falta de pecado nele. Então, por que ele não morreu a sua própria morte? Porque ele não tinha pecado. Jesus nunca teve pecado. Jesus não tem um corpo de pecado. O corpo de Jesus é diferente do nosso. Por isso, contudo, por mais que ele pareça que tenha um corpo parecido com o nosso, mas o termo que aparece ali biblicamente é o termo que fala semelhante ao nosso. E semelhante não é igual. Então a palavra homoiúcio significa igual, mas homoi
Úcio significa diferente. Jesus era homoi iúcio. Ele era um corpo diferente. O corpo dele não tinha a mesma composição do que a nossa, porque a composição do nosso corpo está inserida, gerada, projetada dentro do pecado. A semente que há nele é a semente de Deus, por isso ele não pode pecar. Pois bem, seguindo, então, Jesus não podia morrer a sua própria morte porque ele não tinha, pela falta de pecado nele. Eu coloquei Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que vai falar o seguinte, que o salário do pecado é a morte, tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele não morreu a nossa morte, por mais que tenha morrido, mas ele não morreu a nossa morte porque ele não tinha pecado. E coloquei também para apoiar 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, você lê depois. Pois bem, e também 1 João capítulo 3, versículo de número 5. Todos esses versículos são apoio para que você possa entender que Jesus não tinha pecado. Ok? Então, a prisão e a condenação e a morte eram necessários, tá? Isso aí, Jesus precisava passar isso porque ele estava sendo o nosso substituto. Jesus morreu na semana da Páscoa, tá? A gente precisa entender isso. Na semana da Páscoa. E não não na véspera do sábado. Por que eu coloquei esse escopo aqui? Claro que a gente não vai trabalhar com todo vagar, com toda a calma, com todo aquele tempo que a gente precisa utilizar para explicar ponto por ponto. Mas por que Jesus morreu na semana da Páscoa, mas não na véspera do sábado? Porque você precisa entender que existia o sábado religioso, cerimonial. Então isso era contido como um feriado, como um sábado de descanso. Jesus não morreu na sexta-feira. O termo véspera do sábado ali, uma grande probabilidade está conotando o sábado religioso, isso, ou seja, um feriado semanal, não o descanso do sábado. Aí a gente precisa guardar muito isso. Eu estou citando aqui Marcos capítulo 15, versículo de número 42. Seguindo, a Páscoa tem uma data fixa. E isso é bom lembrar que o cristão, por mais que ele vive, a gente passou agora há pouco tempo, o período da Páscoa, o pessoal, aquela celebração toda, aquela comemoração toda, aquela coisa toda, e a gente às vezes acha que a Páscoa que a gente vive é a Páscoa que Jesus viveu. Não, a Páscoa tem data fixa. Se é segunda-feira, é segunda-feira. Se é terça, é quarta, é quinta e assim por diante. Então não é como a nossa que depende do carnaval, que depende de vários fatores para acontecer. Então, como base, o texto base, eu botei Êxodo capítulo 12, versículo 10 a 6, mas a Páscoa começa, a preparação da Páscoa começa no dia 10 e a consumação da Páscoa começa no dia 14. Jesus provavelmente ele começou a se reunir com os discípulos no dia 14, ok? Seguindo. Então tem data fixa desde do cordeiro separado até a sua morte. Até a morte. O cordeiro separou no dia 10, de 14 ele é imolado. Então até esse período tem toda aquela cerimônia, todas aquelas coisas que precisam serem feitas. A morte de Jesus veio desfazer. Por que Jesus morreu? Ele veio desfazer a obra do diabo. 1 João capítulo 5, capítulo 3, versículo de número 8. E a morte e ressurreição de Jesus consumou isto. Então, quando Jesus ele vem desfazer a obra do diabo. Quando ele morreu, automaticamente ele precisava ressuscitar. Então, com isso, ele consumou esse projeto. Desfazer a obra do diabo. A gente precisa ter isso em mente. Ok. Segundo ponto. Agora nós vamos trabalhar com a segunda parte da ideia, porque a gente aqui, no nosso primeiro ponto, por mais que a gente não falou diretamente sobre a questão do julgamento, que isso demandaria muito tempo, por que Anás e Caifás julgaram junto, é uma coisa importante também ver que Anás era o sacerdote religioso, e o Caifás o sacerdote, sumo sacerdote político. Mas na época de Jesus, os sacerdotes ficavam, de ano em ano, era tocado pelo Herodes. Então, por isso que você vai ver na questão dos sumos sacerdotes, porque isso não é normal. Sempre teria um sumo sacerdote e mais sacerdote. Tá? Então, quando fala os príncipes dos sacerdotes, eram os sumos sacerdotes que foram sacados, retirados das suas posições. Pois bem, segundo ponto, a ressurreição de Jesus foi a nossa. Então, se ele morreu a nossa morte, a ressurreição dele tem que ser a nossa. Só que a gente, como eu falei já de início, a gente não pode aqui vagar com todos o comentário de uma forma tão distinta. Pois bem, ele morreu a nossa. Então,
E se Cristo não ressuscitou, presta atenção, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eu estou me baseando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 e 18, pegando parte de um dos dois aqui, montando um escopo pleno e completo. O que podemos dizer em primeira mão é que Jesus não ressuscitou no domingo. Olha só, eu falei para você que Jesus não morreu na sexta-feira. Agora eu estou falando para você que Jesus não ressuscitou no domingo. Basta você olhar o texto e averiguar. Eu coloquei aqui, tem todo um escopo nos demais evangelhos. Todos os evangelhos citam a ressurreição. Eu coloquei aqui Mateus capítulo de número 28, versículo de número 6. O versículo 6, o versículo 1, vai falar que no primeiro, normalmente alguns falam domingo, eu botei Mateus, né? Mas alguns vão falar primeiro do dia da semana, no fim do sábado, e etc, etc. Pois bem, mas a questão que você deve levantar é o seguinte: quando você vai para o versículo 6 da maioria dos evangelhos, onde está citado a questão da morte e ressurreição de Jesus, da ressurreição de Jesus, vai falar, quando as mulheres foram procurar o anjo falou, vocês vêm procurar o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui. Então, quando elas foram procurar, Jesus já tinha ressuscitado. Isso aqui é só para uma informação básica, mas se você quiser, eu tenho um vídeo falando sobre isso de uma forma bem vagarosa e detalhada. Ok? Então, o Jesus não ressuscitou no domingo. Se a sua morte é a nossa morte e a sua ressurreição também é, aí a gente tem, por exemplo, Romanos capítulo 6, 11, Colossenses 3, 1 a 3, versículo 1 a 3. Por exemplo, eu vou citar aqui o versículo primeiro, que portanto, se morreste com Cristo, buscar as coisas, se ressuscitaste com Cristo, ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não das que são da terra. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Somos verdadeiramente mortos vivos. Aí você pode também utilizar, vou até anotar aqui, Gálatas capítulo de número... Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. O que diz Gálatas capítulo 2, 20? Gálatas capítulo 2, 20 vai falar que Paulo falou que não vive mais ele, mas Cristo vive na vida dele. Entendeu? Então, o que você deve guardar ali é que a gente agora é um morto vivo. A gente está morto para o pecado, mas vivo para Deus. Ok? Isso é bom e importante. Seguindo a leitura para a gente ganhar tempo. Então, a gente tem que somos mortos-vivos. Uma coisa importante: Jesus não morreu sexta-feira, a gente já citou isso, Marcos capítulo 15, versículo de número 42, e com isso não ressuscitou no domingo. Ok? Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deixa eu só falar uma coisinha aqui antes de passar para a conclusão. Por que eu estou trabalhando que Jesus não morreu sexta? Primeiro ponto. Segundo, Jesus não ressuscitou no domingo. E a questão dos 3 dias e 3 noites para a gente passar para a conclusão. Porque você vai encontrar o seguinte, alguns teólogos, eu não vou citar nome aqui, mas alguns teólogos, você vai procurar isso, Jesus ficou 3 dias e 3 noites sem da terra. Alguns teólogos vão dizer que não, vão falar que Jesus morreu sexta-feira, aí ficou a noite de sexta-feira, a manhã do sábado e a noite de sábado e ressuscitou domingo de manhã. Só domingo de manhã, se porventura é domingo de manhã mesmo, elas quando foram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Tá? Então a questão é, só que o texto que eu vou citar aqui, ele vai apontar a seguinte coisa, Mateus capítulo 12, versículo 40. Isso fazendo paralelo com João, com Jonas, profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o capítulo 12, versículo 40 de Mateus fala que ficou solto. Se falasse, Jesus ia ficar no seio da terra 3 dias, ok. Dia, claridade. Se ele falasse que ia ficar 3 noites, 3 noites. Só que a Bíblia fala 3 dias e 3 noites. Então ele precisava completar 3 dias e completar 3 noites. Por isso que eu falo que Jesus, ele passou dias de 72 horas plenos, completo. Ele morreu 3 horas da tarde, então ele teria que ressuscitar sábado, 3 horas da tarde e não domingo. Ok? Vamos lá. Então, por quê? Porque isso valida toda a escritura. Porque se Jesus falou 3 dias e noite e não aconteceu isso, você vai olhar para a Gênesis, Jesus, que Deus criou o mundo em 7 dias e no sétimo descansou, você vai dizer, não foi 3 não, foi 2. Ah, foi 3.
Tá, então, isso vai começar a minar a validade e a veracidade das escrituras. Então, não pensa assim, não. Foi um 3 dias, 3 noites mesmo. Pois bem, conclusão. O julgamento de Jesus foi ilegal e injusto, porque faltavam pessoas importantes participando daquela cerimônia de julgamento, como, por exemplo, José de Arimateia e também o Nicodemos, que a gente não vê citação deles ali diretamente. Mas tornou-se palpável, eu ia falar paulatável, mas é palpável, que eu coloco palpável aqui no sentido de favorável, para o nosso conforto. Porque se Jesus não tivesse morrido, não tivesse sido condenado, não tivesse sido preso, a gente não estaria aqui hoje pregando, ensinando e vivendo o efeito da salvação. Então, sua morte nos trouxe vida e esperança. Jesus não foi morto só por causa ou pelos judeus, e tampouco só por eles. Não, e tampouco só por eles. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que Jesus não foi morto só pelos judeus. Porque normalmente a gente, quando lê João capítulo 1, versículo de número 11, a gente pensa que quem matou Jesus foi o judeu. Ah, os judeus, você deve ter ouvido isso. Ah, os judeus, eles não receberam a Jesus, veio para os seus e os seus não receberam. Tá, então veio para os seus não receberam, foram os judeus. O judeu não recebeu, então Deus abriu uma porta para nós e nós fomos enxertados e fomos recebidos. Então, Deus, os judeus que negou Jesus, os judeus que mataram Jesus. Não, a Bíblia não fala isso. Tá, a Bíblia, quando fala veio para os seus não receberam, está falando pelo mundo. Depois você lê João capítulo 1, todinho com calma, até o versículo 13. Calma, calma, bem com tranquilidade. Você vai entender isso. Então, veio para os seus não receberam, veio para o mundo que ele criou. Ok? Então, Jesus não foi morto só pelos judeus, tampouco só por eles. Só por eles quem? Os judeus. Não só por eles. Entendeu? Mas o que? Nós gostamos de tirar das nossas costas e colocarmos sobre os outros. Ou seja, eu não quero ser responsável pela morte de Jesus. Eu quero desfrutar da salvação que a cruz me dá. Mas a responsabilidade da morte de Jesus não é. Jesus morreu pelo pecado de quem? Pelo pecado só do judeu? Só o judeu que é pecador? Não, ele morreu pelo pecado da humanidade. Então, se é pelo pecado da humanidade, eu também estou incluído. E graças a Deus por isto. Por estar incluído nesta morte de Jesus, porque também sou participante da ressurreição do nosso Senhor. Seguindo para a conclusão, a morte de Jesus foi única, com validade única. Hebreus capítulo 9, versículo 27, Hebreus capítulo 6, versículo de número 6, e 1 de Pedro 3,18. A sua ressurreição, preste atenção, a sua ressurreição é a certeza de que vamos ressuscitar. Eu poderia aqui citar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, 17 ali, a partir do 16, 15 em diante, e para utilizar que se Jesus nos citou, então é a nossa esperança, tá? Estamos perdidos, como a gente já citou aqui. Contudo, eu coloquei Apocalipse capítulo 1, versículo 18, porque Jesus falou assim, eu é aquele que estava morto, mas agora estou vivo. Então, a certeza de Jesus estar vivo é a certeza da nossa ressurreição. Seguindo, Jesus, aí agora aqui é uma citação de versículo, abre-se aspas. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho, a palavra testemunho em grego é marte, testemunho, ao seu tempo. Aí eu coloquei aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5 e 6. E a gente fecha mais uma aula. O que eu quero dizer para você, a importância da morte de Jesus por nós. Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Não só pagar, mas apagar os efeitos do pecado. A gente encontra que ele não só morreu, mas morreu a morte de cruz, toda aquela humilhação que levou a ele trazer para nós a redenção. Eu quero deixar uma pequena reflexão teológica aqui para você pensar. E se você chegou até o final do vídeo, coloque a palavra que eu vou dizer agora. Jesus não levou a cruz. Vou repetir. Jesus não levou a cruz. Digo por quê.
Jesus não levou a cruz porque a cruz, que a gente conhece hoje, que é um feito assim, ó, assim, ó, tem assim a parte do travessão e a parte inversa, seria muito pesada. Só uma parte da cruz já pesaria basicamente a 20 a 50 quilos. Então seria muito pesado para ele caminhar aquele espaço todo. Jesus então levou parte da cruz. A outra parte da cruz, quem leva é quem? Você e eu. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo domingo, uma excelente escola dominical e que Deus nos abençoe, nos dando a condição de termos uma excelente aula de escola dominical. Em nome de Jesus, amém e amém.